Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cléber Cunha e vamos aí para mais um episódio do nosso Dicas de Estudos para o MPU. Pessoal, antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu quero que vocês relembrá-los que nós já gravamos vários episódios aqui do nosso Dicas. Então fica a dica aí para vocês. Vejam os nossos episódios anteriores, tem dicas importantes, dicas valiosas ali que vão ajudar bastante vocês nesta preparação de vocês. Vejam, por exemplo, semana passada nós falamos aí um pouquinho sobre esse adiamento do edital, né? E o quanto isso pode ser bom para você, ao invés de ser ruim, tá? Hoje eu vou falar de um tema bastante específico, porque muitas pessoas nas redes sociais têm me cobrado, e até pessoalmente têm me cobrado, olha professor, você tem dado dicas dicas de estudo, etc., mas as suas dicas têm ficado um pouco gerais. Vamos começar a trabalhar um pouquinho de dicas mais específicas de estudos para o MPU? Hoje, então, a partir de hoje, do episódio de hoje, eu vou fazer com vocês um estudo meio que analítico do edital, do último edital, para que a gente possa saber aí quais são os pontos mais relevantes que você precisa estudar para a tão almejada carreira que você tem aí do Ministério Público da União. Vejam só, hoje nós vamos falar um pouquinho das matérias que foram cobradas em direito constitucional no último edital. Eu trouxe aqui para vocês, ó, um quadrinho comparativo entre as disciplinas, as matérias que foram cobradas para técnico e as matérias que foram cobradas para analista. Pessoal, não se iludam, tá? Não é porque a prova é de técnico que necessariamente a prova será mais fácil. Porque na última prova de técnico do MPU, a prova de técnico em direito constitucional estava até um pouquinho mais pesada do que a prova de analista. Aliás, fica a dica, olha professor, não sei do que você está falando. O Alessandro Ferraz, ele gravou dois vídeos, um com correção da prova de técnico e um com a correção da prova de analista. Assista esses dois vídeos e você vai saber exatamente do que eu estou falando. Algumas matérias cobradas para técnico foram até mais pesadas do que para analista. Vamos fazer, então, uma análise do edital. O que foi cobrado no seu edital, no último edital de técnico e analista. Vejam só, olha só aqui, ó. O primeiro tópico aqui que nós temos para técnico é Constituição da República Federativa do Brasil de 88, emendas constitucionais e emendas constitucionais de revisão. Lá para o analista foi cobrado o quê? Constituição da República Federativa. Pessoal, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, esse tópico é o mesmo. Então, tanto técnico quanto analista, Constituição. Ótimo, beleza. Segundo tópico, princípios fundamentais. Princípios fundamentais cai tanto para técnico quanto para analista. Aqui nós estamos tratando o quê? Da teoria geral de Constituição. Veja, teoria geral de Constituição abarca os seguintes tópicos que estão tanto para técnico quanto para analista. Princípios fundamentais, aplicabilidade das normas constitucionais, normas de eficácia plena, contida e limitada, normas programáticas. Isso daqui, pessoal, todos estes tópicos, ó, eu vou deixar até anotadinho aqui para vocês, todos esses tópicos, aqui, ó, estes tópicos e estes tópicos, eles dizem respeito, esses daqui, ó, esses e estes, dizem respeito à teoria geral da Constituição. Isso significa dizer o seguinte, que teoria geral de direito constitucional cai tanto para técnico quanto para analista. Veja, você consegue aproveitar os seus estudos de técnico para o cargo de analista. Você consegue aproveitar os seus estudos de analista para o cargo de técnico. Por quê? Porque quando você estuda lá princípios fundamentais, aplicabilidade das normas, normas de eficácia contida, limitada, plena, etc., você está estudando para para os dois cargos. Beleza? Que mais que cai? Pessoal, aqui, na verdade, então, a dica, então, né, com relação à teoria geral da Constituição. A nossa prova, ela costuma ser um pouquinho pesadinha aqui quando nós falamos de teoria geral da Constituição. Ela não fica muito no feijão com arroz. Então, eu sugiro que vocês deem uma estudadinha, deem uma atençãozinha a estes temas, porque esses temas, eles costumam ser cobrados. Lembrem-se que a nossa prova, ela provavelmente, até por uma experiência anterior, ela será CESP, né? Então, assim, há grandes chances de ser CESP, né? Nós não sabemos ainda, mas há grandes chances de ser CESP.
E, em se tratando de CESP, pessoal, quando nós falamos de teoria geral da Constituição, nós estamos falando de doutrina e, muitas das vezes, de jurisprudência. Então, estejam atentos a isso. Dá uma lida na doutrina, não precisa ser uma doutrina pesada, não precisa ser, nossa, eu vou fazer vou escrever ou vou ler um tratado sobre teoria geral da Constituição. Desnecessário. Nós estamos tratando de concurso público. Mas é importante que você saiba que é o CESP. Aqui nós estamos trabalhando com o CESP. E que o CESP pode cobrar de você um pouquinho da doutrina e um pouquinho da jurisprudência relativa à teoria geral da Constituição. Tudo bem? Olha só, pessoal. Mais um tópico aqui de técnico e analista. Ó, direitos e deveres individuais e coletivos e direitos e deveres individuais coletivos, sociais, direitos de nacionalidade, políticos e partidos políticos. Aqui, pessoal, nós estamos tratando, ó, neste tópico e neste tópico, nós estamos tratando do artigo 5º, artigo 7º, direitos de nacionalidade, etc. Pessoal, importantíssimo, vejam só, você vai trabalhar em um órgão que trabalha com direitos e garantias fundamentais. O Ministério Público, ele é o guardião disso daqui. Nós guardamos os direitos e garantias fundamentais. Então, é importantíssimo, com certeza, o seu examinador, ele vai explorar um pouquinho disso daqui. Uma dica que eu costumo dar, e isso vai valer para muitas das coisas que estão aqui, né? Muito do que vai estar daqui para baixo. Com relação à teoria geral da Constituição, que foi a primeira parte, nem tanto. Mas com relação a essa segunda parte, pessoal, é importantíssimo. CESP vai te cobrar doutrina? Vai. CESP vai te cobrar jurisprudência? Vai. Talvez um pouco menos para técnico, talvez um pouco mais para analista, a gente não sabe ainda como que fica isso, mas com base na última prova, até a prova de técnico foi bastante pesada e cobrou jurisprudência, cobrou um pouquinho de doutrina aí. Porém, vamos trabalhar com a humildade, pessoal. Vamos ser humildes. Veja, muitos de nós, principalmente nós da área jurídica, nós não temos a humildade, muitas das vezes, de pegar a lei seca e ler a lei seca. Eu não estou falando para você pegar simplesmente a lei e ler. Ler ela de forma sistematizada, mas ler a lei. Muitas das vezes, nós queremos partir direto para a doutrina, direto para a jurisprudência. Nós somos doutrinados a isso na faculdade. Quando nós estamos na faculdade de Direito, o nosso professor, ele nunca fala pra gente, olha, leia a lei seca. Nunca, quase nunca. O que ele vai falar pra você? Olha, leia o doutrinador tal, leia a jurisprudência tal. Ele nunca vai falar pra você ler a lei seca. A dica que eu dou pra você é, comece estudando pela lei seca. Sabe por quê, pessoal? Muitas das vezes isso já aconteceu comigo. Muitas das vezes eu vou estudar a doutrina, eu falo, não vou ler a lei seca, eu vou estudar direto a doutrina. Quando eu chego lá na doutrina, sabe o que acontece? A doutrina só repete o que está na lei seca. Ela copia literalmente o que está na lei seca. Se você conhece a lei seca, fica muito mais fácil para você estudar doutrina e jurisprudência. Você tem que sair do básico, você tem que começar do básico. E o básico é conhecer a lei seca. Tenha humildade para isso. É importante ter essa humildade. Não tente começar direto da doutrina ou direto da jurisprudência. Ah, professor, já estou estudando há um tempo. Ok, beleza. Mas lá nas suas revisões, talvez você que já está estudando há um tempo, já prestou outros concursos, talvez seja legal você guardar um tempinho lá nas suas revisões para também fazer a leitura da lei seca. Acho importante isso, pessoal, porque muitas das vezes, mesmo o CESP, que cobra doutrina e jurisprudência, muitas das vezes, sabe o que ele vai cobrar de você? A lei seca. Ele vai cobrar exatamente o texto da lei. E se você não souber o texto da lei, pessoal, acabou. Você pode perder uma questão boba, uma questão que você poderia ter acertado por conta de não ter lido a lei seca. Vejam, este ponto, então, direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, direitos sociais, artigo 7º, direitos de nacionalidade, direitos políticos, artigo 12, 14, etc., são artigos de leitura obrigatória. Leitura obrigatória. Então, leiam. Leiam o artigo 5º, leiam o artigo 7º em diante. Leiam todos esses artigos. Aliás, do artigo 1º até o artigo 19, 20, até o artigo 30 por aí, leitura obrigatória, pessoal. É importante você ler. Leia, leia. Ah, professor, estou sem tempo de ler. Faça um ciclo de estudos. Olha,
leia um artigo por vez, leia um pouco. O artigo 5º ele é imenso, né? Você que está começando a estudar agora, talvez você ainda não compreenda isso, mas o nosso artigo 5º ele é imenso. Divida ele em blocos, vai lendo um pouquinho por dia desses artigos que eu estou falando para vocês. Tudo bem? Que mais que cai aí na nossa prova? Segundo o último edital. Organização político-administrativa. E aí ele fala das competências, aqui para técnico, das competências da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Aqui para analista ele fala Estado Federal Brasileiro, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios. Pessoal, o que o seu examinador ele está querendo aqui nesse tópico? Ele está querendo saber se você consegue diferenciar o que é uma federação. Ele está querendo saber se você consegue diferenciar quais são as competências legislativas e quais são as competências administrativas de cada ente da federação. Pessoal, esse é um tema dificílimo. Sabe por quê? Porque isso daqui tem muita decorebinha. Muita decorebinha mesmo. É leitura de artigo, é esquematizar, é criar mnemônicos. As aulas do Alessandro Ferraz são ótimas para isso, porque o Ale dá dicas importantes de mnemônicos, de como você lembrar quando é competência privativa, quando é competência exclusiva, quando é competência concorrente, quando é competência comum, quando é competência legislativa, quando é competência administrativa. Olha, as aulas do Alessandro nesse ponto, elas são muito boas. Elas vão te ajudar nisso. O que não exclui o que eu havia dito antes para vocês, que é importante você fazer a leitura destes dispositivos. Pessoal, é importante você ler o artigo 21, 22, 23, 24 e etc. da Constituição, que trata das competências legislativas e administrativas de União, Estados, municípios e Distrito Federal. Pessoal, isso não cai na sua prova. Isso despenca na sua prova. A sua prova, com certeza, e isso eu estou dizendo, independente da organizadora, independente de quando será a sua prova, eu estou dizendo com certeza, vai cair alguma coisa de competência na sua prova. Você não pode perder uma questão de competência. Eu estou garantindo para você, vai cair, vai cair. Por quê? Porque sempre cai. É uma coisa que sempre cai. E eu estou dizendo isso com certeza para você. Tudo bem? O que mais que nós temos aqui? Administração pública. Olha só, cai para os dois. Disposições gerais, servidores públicos. Servidores públicos. Pessoal, servidores públicos, artigo 37. Estudem o artigo 37. Pode cair lá alguma coisa relativa a subsídio, pode cair lá alguma coisa ligada aos princípios da administração pública. É importante que você dê uma atençãozinha aí, porque nas últimas provas tem caído isso, beleza? Olha só, aqui, neste tópico em específico, para analista, nós temos algumas coisas a mais. Por que algumas coisas a mais? Porque nós temos aqui, ó, Poder Executivo, atribuições e responsabilidades do Presidente da República, Poder Legislativo, estrutura, funcionamento, processo legislativo, fiscalização financeira e orçamentária, comissões, que é a CPI, e aí o Poder Judiciário já iguala. Vejam, pessoal, esta parte aqui, que só cai para analista, é importantíssima. Importantíssima em que aspecto, pessoal? No seguinte aspecto, você que vai prestar para analista e caiu na última prova, você precisa conhecer, de cor e salteado, o processo legislativo. O que o seu examinador ele quer cobrar de você aqui é o processo legislativo. Ele quer que você conheça o processo legislativo. Ele quer que você saiba como funciona a estrutura do poder legislativo e do poder executivo. Ele quer que você saiba como que são feitas as leis, de onde a fonte das leis, como funciona a criação de leis. Olha, a lei ela é criada na Câmara, no Senado. Quais são os quórums da lei ordinária, da lei complementar, da emenda constitucional? Quais são os tipos legislativos, pessoal? Importantíssimo, artigo 59 da Constituição Federal, leitura obrigatória para você que quer prestar para analista do MPU. Leitura obrigatória. Quais são as hipóteses de proibição de emenda constitucional? Quais são as cláusulas pétreas? Caiu na última prova, pessoal, de analista. O seu examinador vai querer saber disso. O seu examinador vai querer saber se você sabe que o TCU ele é um órgão ligado ao Poder Legislativo, que ele não é um órgão do Poder Judiciário, por exemplo. Onde está isso daqui? Ele está aqui, ó.
Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Nós estamos falando de TCU aqui. Tudo bem? Que mais, pessoal? Aí, a partir de então, começa a ficar mais ou menos igual aqui para técnico e para analista. Poder Judiciário, disposições gerais, para técnico, ó, STF, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ele coloca aqui os tribunais, ó, aqui estão os tribunais para técnico. Para o analista, ele simplesmente coloca em outras palavras aquilo que ele falou para o técnico, porque ele fala Poder Judiciário, disposições gerais, órgãos do Poder Judiciário, organização e competência, CNJ, e composição e competência, funções essenciais da Justiça. Veja, pessoal, você vai trabalhar no Ministério Público da União. É óbvio que você precisa conhecer a estrutura do Poder Judiciário. O Ministério Público é uma função essencial ao Judiciário. Então, você precisa saber como funciona o Poder Judiciário. Porque se essa função ela é essencial ao funcionamento do Poder Judiciário, significa que nós somos essenciais ao funcionamento daquele outro poder. Ora, se aquele poder, o Poder Judiciário, se eu não conheço como funciona o Poder Judiciário, eu vou poder auxiliar o Poder Judiciário? Não. Então, o seu examinador certamente cobrará aqui, e assim como já cobrou, organização do Poder Judiciário. Dá uma lida lá, pessoal, artigo 91, 92, 93, organização, quando fala da magistratura, vitaliciedade, inamovibilidade, etc., irredutibilidade de salários, tudo isso, garantias, né, dadas aos magistrados, tudo isso vai cair na sua prova. Cuidado. Do que mais cai aqui para vocês? Importante aqui que eu esqueci. CNJ. Estudem composição do CNJ, pessoal, importantíssimo. Quem compõe o CNJ? Quem indica quem para o CNJ? Pessoal, isso pode ser uma questão que vai salvar você aí. E é uma coisa simples de ser estudada, tá? Que mais, pessoal? Olha só, nós temos aqui, tanto para técnico quanto para analista, Ministério Público, Advocacia Pública e Advocacia, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. Aqui nós estamos falando de funções essenciais à Justiça. Pessoal, funções essenciais à Justiça. Olha só, onde você quer trabalhar? No Ministério Público da União. Ora, você já leu o artigo... A pergunta que eu faço... Você já leu o artigo 127 da Constituição Federal? Você já leu o artigo 129 da Constituição Federal? Se você não leu, você vai parar esse vídeo agora e vai fazer essa leitura agora. Por quê, pessoal? Não tem como trabalhar no Ministério Público sem conhecer os dispositivos constitucionais que regulamentam o Ministério Público, que falam sobre o Ministério Público. Não tem como. Como eu vou trabalhar em uma instituição que expressamente é prevista na Constituição Federal e eu não sei o que a Constituição Federal fala a respeito desta instituição que eu quero trabalhar? Então, leitura obrigatória. Leia artigo 127, 128, 129. Leia sobre a Defensoria Pública. Leia sobre as funções essenciais da Justiça. Pessoal, por último, aqui, ó, o último tópico. Esse daqui, eu acho que ele pode ser um pouquinho pesadinho para você, analista, ó. Este tópico aqui, ó, controle de constitucionalidade. Analista, cuidado. Controle de constitucionalidade é um tema que derruba muita gente nesta prova. Por que que é um tema que derruba muita gente nesta prova? Porque o CESP, ele não fica no feijão com arroz. No controle de constitucionalidade, o CESP vai puxar você. Vai puxar por quê? Porque ele vai cobrar doutrina e jurisprudência. Ele vai querer saber de você coisas mais aprofundadas a respeito do controle de constitucionalidade. E não é à toa que o controle de constitucionalidade ele não está aqui para técnico. Embora eu acredite que quando o edital de técnico ele fala em poder judiciário, isso abarca o controle de constitucionalidade, tá? Então, técnico, cuidado, porque pode ser que até na sua prova de técnico caia controle de constitucionalidade, porque isso não está excluído. Onde está previsto o controle de constitucionalidade na Constituição Federal? No capítulo ou no título relativo ao Poder Judiciário. Ora, se o seu edital tem uma previsão de que cai o Poder Judiciário, aqui dentro nós temos o controle de constitucionalidade.
Para analista, muito mais importante. Por quê? Porque o seu examinador, lá na última prova, no último edital, ele fez questão de deixar claro que controle de constitucionalidade é um dos tópicos da sua prova. E vai cair com certeza, pessoal. Com certeza vai cair alguma questão de controle de constitucionalidade. Dica do dia, então, com relação a estudos para direito constitucional. Leitura, humildade, primeiro humildade, porque muitos de nós, quando a gente está estudando há um tempo já para concurso, a gente fala assim, direito constitucional é uma matéria que cai em todos os concursos, então eu não vou estudar. Humildade, dá uma segurada. Nós estamos tratando de uma prova CESP é difícil. Humildade para quê? Para você fazer revisões à lei seca, leia a lei seca e faça uma análise em conjunto destes dois editais que eu falei, de técnico e analista. Se você pretende prestar para técnico e analista, vejam, os editais são muito parecidos, muito parecidos. Então, mesmo você técnico, você precisa fazer essa leitura da lei seca e você precisa pegar um pouquinho da doutrina ali. Você precisa estudar aquela parte da teoria geral da Constituição, porque a sua prova vai ser um pouquinho pesadinha aí. Você precisa conhecer muito, olha só, eu falei várias vezes, muito a estrutura do Ministério Público. No nosso primeiro vídeo de dicas, eu falei um pouquinho sobre a estrutura do Ministério Público da União. Você precisa conhecer a estrutura do Ministério Público. Você precisa conhecer os artigos da Constituição que falam sobre o Ministério Público. Pessoal, aqui nas nossas dicas não tem como a gente dar aula. Aqui, na verdade, a gente dá dicas. Eu estou dando dicas de estudos. Eu estou fazendo uma análise de edital, como eu disse para vocês. A partir do episódio de hoje, nós vamos fazer uma análise das disciplinas, das matérias que caem no seu edital. E eu vou pontuar para vocês quais são as matérias que mais têm caído dentre estas que estão pontuadas lá no seu edital. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e aguardo vocês aí para o nosso próximo episódio do Dicas de Estudos para o MPU. Até mais, pessoal!